pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal! Vamos nessa, vamos retomar os vídeos sobre livros aqui no canal, afinal, acabaram-se as férias e acabaram-se os vlogs. E se você não acompanhou os meus vlogs da viagem que eu fiz para Pernambuco, eu vou deixar um link com a playlist com todos eles disponível aqui na descrição. Sim, foram tantos vídeos que acabou virando até playlist. E como já passou o carnaval e oficialmente o ano de 2024 começou, a gente sempre no começo de ano usa essa época para poder fazer organização de alguns desejos que a gente tem, de alguns quereres que a gente tem, atualizar listas que a gente tem. E uma dessas listas que a gente sempre atualiza, principalmente quando estamos falando de leitores, é a nossa lista de leitura. A minha, por exemplo, é infinitamente sendo atualizada. Nossa, tem uma hora que aquela lista não vai aguentar mais. Eu vim te dar uma mãozinha na atualização da sua lista de leitura, principalmente se você for uma pessoa que adora ler histórias sáficas. E é por isso que no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma seleção de histórias sáficas que eu li ano passado, sendo majoritariamente produções independentes. E não só isso, elas estão disponíveis no Kindle Unlimited. E eu resolvi trazer essa lista com esse adendo, porque aí se você tiver com a sua assinatura ativa, você vai saber como aproveitar da melhor forma. Então, deixa o seu gostei aqui embaixo e abre o seu aplicativo do Maratona.app para anotar essas recomendações. A primeira história chama Amora e é da autora Juliana Reis. Sinopse! Sabrina, uma viciada em trabalho, está prestes a viver o maior pesadelo da sua vida. Passar o mês inteiro em uma fazenda sem poder trabalhar. E ela está prestes a surtar por conta disso. Entretanto, com o passar dos dias, quedas de cavalo, incidentes no galinheiro e uma implicância surreal no ar, uma certa caipira de cabelo roxo, braços fortes e nome de fruta começa a mudar aos poucos sua opinião. Classificação indicativa dessa história é mais 14 anos e eu simplesmente adorei essa história, por isso que eu tô recomendando pra vocês. Eu achei essa história, assim, de uma leveza, de uma doçura, ela é bem vibe Hannah Montana no filme, só que sáfico. A outra história que eu quero recomendar pra vocês chama Não É Só de Amor Que Eu Sei Falar, da autora Yasmin Mahmood Khader. Sinopse! Maria Celeste Martinelli sabe falar sobre o amor, mas não como gostaria. Vivendo com pais controladores, Cel, como Maria Celeste prefere ser chamada, refugiou-se em seu canal de lives ao criar Sky, o disfarce perfeito para fazer o que nunca pôde: escrever fanfics de garotas que se odeiam, mas se beijam em segredo. Interpretar quem não é de verdade, contudo, começa a afundar a essência da garota, e cada vez mais ela se vê presa à própria farsa que idealizou. Gabriela Martins quer falar de amor e não sabe como. Apaixonar-se sempre foi um assunto delicado para a capitã do time de basquete. Depois de relacionamentos desastrosos, a garota decidiu viver a vida entre encontros casuais, incapaz de se conectar de verdade. Até assistir uma transmissão de Sky e se apaixonar pela fanfic e pela garota misteriosa. O que deveria ser apenas um relacionamento platônico acaba tomando proporções impensáveis. Porque Sky, a girl famosa que Gabriela é apaixonada, também é Cel, sua nova e muito complicada colega de faculdade. E a capitã sequer imagina que as duas são a mesma pessoa. Afinal, conversar com Sky sobre o amor é fácil. Com Cel, impossível. No entanto, através de faíscas e uma aproximação forçada, Gabriela e Cel precisam entender que muitas vezes não é só de amor que é preciso falar. Classificação indicativa dessa história é mais de 16 anos e essa é aquele tipo de história que a gente cresceu acompanhando, que é entre a atleta e a artista. É uma história muito fofa, muito doce e regada a Fresno, ou seja, eu me apaixonei por ela ainda mais. E se você quer saber mais a minha opinião sobre essa história, não deixe de conferir o vídeo que eu falei sobre Não É Só de Amor Que Eu Sei Falar. Eu vou deixar o link para esse vídeo disponível aqui na descrição. A outra história que eu li ano passado chama Querida Penélope e é da autora Arkelana. Sinopse! Cleo Rodrigues gosta de ter uma vida mediana, um trabalho confortável em uma editora de livros, dividir um apartamento com a sua prima favorita e uma ex-namorada escritora de romances que nunca mais deu as caras depois de um término nada amigável. Tudo que uma jovem tranquila precisa na caótica São Paulo. Porém, as coisas saem do controle quando ela é demitida de seu emprego e Marina Fonseca, a responsável por quebrar o seu coração, está de volta, mais bonita e carismática do que nunca. Determinada a fazer qualquer coisa para não voltar para a casa de seus pais com o rabo entre as pernas e retornar à sua rotina calma, Cleo topa um trabalho nada mediano: escrever cartas eróticas para figuras do judiciário brasileiro. E o pior,
com a ajuda da sua ex-namorada, que regressa para lembrar a Cleo que ser mediano não é tão fácil assim. Classificação indicativa dessa história é mais de 16 anos. E, gente, essa história aqui é uma história de amor, é uma história de caos na vida adulta e é uma história de recomeços. Eu amei essa história e afirmo que foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado e eu posso dizer até que foi uma das melhores leituras que eu fiz na década. Na última década. E uma coisa muito legal aqui é que esse livro, além de estar disponível no Kindle Unlimited, ele também tem edição física, porque ele foi lançado pela editora Paralela. Outra história maravilhosa que eu quero recomendar pra vocês chama Entre Beijos e Flechas, da autora Vanessa Freitas. Sinopse! Zoe é uma cupido dedicada, sempre atenta ao momento perfeito para lançar suas flechas da paixão. O destino decide lhe pregar uma peça quando um acidente a faz se apaixonar por Maya, a jovem que deveria ser apenas mais um alvo. Incapaz de completar sua missão, ela voa para o inferno em busca de um drink para distraí-la do sentimento arrebatador que brota em seu peito. O que acaba encontrando, no entanto, é um demônio com uma oferta tentadora para resolver o seu dilema. Classificação indicativa dessa história é mais 14 anos e eu adorei lê-la. Se você acompanha o meu canal, você já me viu falar dessa história outras vezes aqui. E é claro que ela tinha que estar nessa seleção. Essa é uma história doce, uma história envolvente e surpreendente em seu caminho. É uma daquelas que é difícil a gente desgrudar os olhos enquanto tá lendo. E se você quer saber mais detalhes sobre essa história e sobre tudo que eu achei dela, não esquece de conferir ao meu vídeo sobre ela, que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição também. Ah, outra coisa bem legal dessa história é que ela tem um spin-off hot. O spin-off hot, é claro, é para mais de 18 anos, tá? A classificação indicativa dele é maior. E é por isso que ele foi deixado de fora do livro, porque começou um capítulo, Vanessa resolveu deixar de fora para que a classificação indicativa do livro ficasse mais baixa. Aí, se você gosta de cenas hot, você pode adquirir também esse capítulo extra que tá separado. E ele é mais de 18 anos. Eu vou deixar o link pros dois disponível aqui na descrição, assim como todos os links de todos os livros que eu tô recomendando aqui. A outra história chama A Garota dos Meus Sonhos, da autora Léo Guns. Sinopse! Bianca Alves tem um segredo. Ela namora uma garota em seus sonhos. Bianca estava perdida quando começou a sonhar com Alice Ribeiro. Sem saber lidar com as perdas recentes da sua vida, decide ignorar a razão e se abrigar nos braços da garota. Os encontros noturnos se tornam palco de um namoro nada convencional, mas quase perfeito, não fosse por um pequeno problema. Quando está acordada, Alice não se recorda de nenhum sonho. Nunca! Quando acabam se encontrando na vida real através de uma estranha coincidência, Bianca sabe que só tem alguns dias para fazer Alice lembrar de tudo o que viveram e está disposta a tentar. Mas será que a paixão é suficiente para superar as barreiras entre o sonho e a realidade? Classificação indicativa dessa história é mais 14 anos. Eu acho essa história uma história adorável, uma história doce, uma história que fala sobre conexões, sabe? Eu acho ela encantadora. E, além disso, eu me identifico muito com a personagem principal sonhando com uma namorada imaginária, porque eu sou esse tipo de pessoa que cria namoradas imaginárias dentro da minha cabeça. Eu tomei um susto porque a garrafa começou a fazer barulho. Mas enfim, bora continuar. Deixa eu beber água primeiro. A outra história chama No Olhar do Invisível, da autora Lívia Ferreira. Sinopse! Dandara e Cecília são mulheres negras e lésbicas que possuem algo em comum. Ambas desacreditam que o amor e o afeto podem lhe alcançar. Um encontro no bar da cidade muda o rumo dessa narrativa e leva as duas a conhecerem mais sobre si e sobre o amor. No Olhar do Invisível é uma história feita para quem deseja sair da torre alta que se fiou e derrubar os muros altos criados ao seu redor. Classificação indicativa dessa história é mais de 16 anos. E, gente, essa história é uma história muito bonita, ela é muito doce, ela é muito sensível, ela realmente tocante. Eu fiquei muito sem palavras enquanto eu li essa história, porque era difícil mensurar todos os sentimentos que eu sentia enquanto a lia. Ela é uma história de amor afrocentrado, muito tocante e emocionante. E mesmo faltando palavras suficientes para demonstrar todas as coisas que essa história me fez sentir, ainda assim eu consegui gravar um vídeo sobre ela e eu vou deixar o link para esse vídeo disponível também aqui na descrição. E esse livro também tem versão física que foi lançado pela Se Liga Editorial. Mais uma história que eu quero recomendar para vocês chama Isso Não É um Conto de Fadas, do autor I.K. Prado. Sinopse!
De onde vem a inspiração? Eis a pergunta que já foi o céu e o inferno de cada artista que pisou na Terra. Para alguns, ela pode vir através de uma música. Para outros, por um aroma, um abraço ou um pôr do sol. E para uma escritora enfrentando o pior bloqueio criativo de sua carreira, a inspiração veio na promessa de uma noite de neve na Serra Gaúcha. Pelo menos, ela esperava que sim. E por isso pegou todos os casacos de seu roupeiro, jogou-os dentro do carro e dirigiu até Gramado, rezando para que a mudança de cenário trouxesse a faísca que faltava para começar uma nova história. O problema é que tudo que poderia dar errado, deu. E foi sem nenhum floco de neve, com um carro enguiçado e uma página em branco no Word que ela conheceu Sofia. Uma garota que parecia ter saído direto de um sonho seu e que finalmente a fez ter algo sobre o que escrever. Enquanto implorava para a lua cheia pedindo por um pouco de inspiração, não passou por sua cabeça que a encontraria em olhos cinzentos e cabelos escondidos sob uma touca de lã azul. Mas, como o inverno é cruel até mesmo com as flores, e isso não é um conto de fadas, o final da história pode não ser escrito do jeito que ela esperava. Classificação indicativa dessa história é mais 16 anos e eu adorei essa história, é claro, ela tá nessa lista, né? O autor entregou sensações, sentimentos que afligem corações de artistas e um plot twist muito gostoso, mesmo que algumas pessoas tenham dito que ele ficou meio previsível. Mas, sinceramente, eu achei ele sendo construído de uma forma que, mesmo que eu achasse que talvez fosse aquilo que tivesse para acontecer, ainda assim foi surpreendente. E essa história aqui também tem um spin-off, tem um capítulo extra contado pela visão de Sofia. Esse spin-off originalmente só tinha disponível na versão física que foi feita de forma limitada, mas atualmente ele também está disponível para compra e empréstimo na Amazon em formato digital. Mais uma história para você acrescentar na sua lista de futuros livros a serem lidos em 2024, chama Entre Guirlandas e All Stars, da autora Mari Dionísio. Sinopse! Para Jade Reis, a cidade maravilhosa acaba de se tornar a cidade do caos. É véspera de Natal, sua casa está lotada de parentes e o plano era simples: pegar o avião de volta para Belo Horizonte pela manhã e chegar em Minas Gerais a tempo para comemorar a data com a sua família. O que não contava era que uma tempestade tomaria os céus e todos os voos fossem cancelados. Longe de casa, sem ter uma noite de Natal garantida e um lugar para se hospedar, a única coisa que resta é esperar por um milagre natalino. Por outro lado, Beatriz Andrade não poderia estar mais feliz. Depois de mais de um ano estudando fora do país, a garota finalmente está de volta à sua cidade natal, o Rio de Janeiro, e ansiosa para rever a sua família. No entanto, basta estar no lugar errado, na hora certa, para que sua volta para casa se torne ainda mais interessante. Classificação indicativa dessa história é mais 16 anos. E essa aqui é uma história bem fiel à intensidade que é um romance sáfico. Mari Dionísio escreveu essa história inspirada na música All Star do cantor Nando Reis. E eu me apaixonei tanto por ela que eu a li em 2022, quando ela foi lançada, que foi também como eu conheci a escrita dessa autora. E eu li de novo em 2023. Virou minha tradição reler essa história todos os finais de ano agora. E como eu reli, eu aproveitei e gravei um vídeo pra vocês, contando o que eu achei dessa história e sendo também uma recomendação natalina. É claro que o link para esse vídeo vai estar disponível aqui na descrição. Se você gosta de um camalhaço mais 18, Sou Tudo Que Você Não Precisa, da autora V.S. Vilela, precisa estar na sua lista de leitura de 2024. Sinopse: nojentinha, mimada e herdeira de um complexo hoteleiro em Las Vegas. Talvez essas fossem as melhores palavras para descrever quem era Agatha Ballard. Acostumada a ter uma vida desregrada, passava mais tempo em festas do que em casa. Numa dessas baladas, Agatha, bêbada, consegue a façanha de bater o seu carro justo em uma viatura da polícia. Como se não bastasse o acidente, graças ao seu ego maior que o Monte Everest, ela é detida não somente por estar dirigindo alcoolizada, mas também por desacato à autoridade da competente e profissional policial Zara Scott. Claro que o dinheiro solucionava muitas coisas, inclusive o pagamento da sua fiança para ser liberada do xadrez. A Agatha só não contava que, além da multa, também teria que prestar serviços comunitários como forma de cumprimento da sua pena. Agora a riquinha que nunca lavou as suas próprias calcinhas precisaria esfregar o chão e desentupir muitos vasos sanitários sujos da penitenciária de Las Vegas.
Tudo isso sob a supervisão e os olhares atentos da policial Zara Scott. Entre trocas de farpas, micos e olhares intensos, um desejo nasce entre as duas e se torna tudo mais evidente do que deveria. Elas tentam resistir ao sentimento, mas só até descobrirem que amar não é exatamente precisar de uma pessoa, e sim querer tê-la. Como eu disse antes, a classificação indicativa dessa história é mais de 18 anos, ela tem muitos hots, muitas palavras de baixo calão, muito uso de drogas, além de um pouco de violência também. Então assim, né? Leiam com responsabilidade. E eu gostei muito dessa história. Ela é uma história bem sessão da tarde, só que para maiores. As amantes de histórias com patricinhas mimadas vão amar ler esse livro. E apesar de eu ter gostado bastante dele, eu tive alguns sentimentos conflitantes sobre esse livro. E é por isso que eu fiz um vídeo sobre ele também, e ele vai estar disponível aqui na descrição para vocês irem lá, conferir e ver tudo mais do que eu achei dele. Aqui eu tô dando só pequenos resumos do que eu achei das histórias, mas muitas delas têm vídeos aqui no canal. Então, para saber mais detalhes sobre o que eu achei dos livros, confira os vídeos que eu vou deixar todos aqui na descrição, tá certo? Ah, e esse livro aqui também tem edição física que é feita sob demanda. O próximo livro que eu vou recomendar pra vocês, eu peguei emprestado também, no entanto, ele não está sempre disponível no Kindle Unlimited. Ele entra e sai, ele vai e volta, então eu preciso que vocês prestem atenção antes de ir lá pegar emprestado, porque ele pode não estar disponível para empréstimo. Isso é uma coisa que aconteceu também com Cinderela Está Morta, que eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, e vou deixar o link para esse vídeo também disponível aqui na descrição, que eu li pelo Kindle Unlimited, mas ele não está sempre disponível por lá. Mas antes de eu te dizer qual é esse livro, qual é o último livro que eu recomendo para vocês, mesmo que não esteja disponível no Kindle Unlimited, é bom vocês darem uma olhada e irem atrás porque vale a pena, eu quero pedir para você considerar se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde outras recomendações de livros que eu for trazendo ao longo desse ano. O ano acabou de começar, então tem muito vídeo de livro que vai sair esse ano ainda, tá certo? Bom, e o último livro sáfico dessa lista que eu trago pra vocês hoje chama As Vantagens de Ser Você, da autora Rai Tavares. Sinapse! O que um livro de autoajuda, uma road trip para o Jalapão e uma eterna crush têm em comum? Simplesmente o céu e o inferno na vida de Ana Menezes. 24 anos, em crise existencial, sem futuro na carreira e solteira. Ana está à beira de um ataque de nervos. É pra combinar com o Temer? Tem que ter gato? Sem rumo profissional e em plena crise nessa área, a jovem enxerga o sonho de ser escritora ir pelo ralo mais rápido do que suas chances de encontrar o amor. É como se sua vida profissional e afetiva estivessem competindo para ver qual vai dar errado mais rápido. Afinal, ser stalker de Bárbara, a crush dos tempos de colégio nas redes sociais, não conta como vida amorosa. Tempos desesperadores requerem medidas desesperadas. E é isso que leva a Ana a comprar Você Será Foda Quando Se Sentir Foda, o livro do coach guia guru Tony Diniz, que promete revolucionar a sua vida, transformar o seu mindset e te fazer emanar ondas de felicidade, seja lá o que isso queira dizer. Eu sei, parece o fundo do poço. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Tá ótimo essa gata aqui no fundo. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. E com um exemplar nas mãos, Ana dá de cara com Bárbara. Ela mesma, a sua crush perfeita e bem-sucedida. Em um golpe humilhante do destino, Bárbara revela que está organizando o retiro desse coach no Jalapão e resolve convidá-la para o evento. Sem mais nada a perder, além do resto do seu dinheiro e da sua dignidade, a jovem resolve embarcar em uma viagem na tentativa de se sentir foda e quem sabe conquistar o amor da sua vida. Afinal de contas, o que pode dar errado? Será que as humilhadas finalmente serão exaltadas? Classificação indicativa dessa história é mais 14 anos. E, gente, essa história é um caos. É um caos delicioso e divertido. Além de que, a parte do caos também remete a choros. Afinal, ela mexe bastante com o sentimento do jovem adulto. Ana tem 24 anos, como vocês viram. E várias coisas que ela sente também permeiam bastante o que a gente sente enquanto vai se tornando adulto e vendo as coisas acontecendo na nossa frente, na nossa vida, sem que a gente tenha um controle total de tudo que está rolando. Eita, chega a me engasguei. Inclusive, eu tô pensando em reler esse livro, porque já faz um bom tempinho que eu li, então eu não tenho tudo dele fresco na cabeça pra falar sobre. Eu tô pensando em reler esse livro pra gravar um vídeo pra vocês sobre ele, porque eu achei esse livro muito intenso e
legal pra falar num vídeo. Então, talvez venha aí no futuro eu falando de As Vantagens de Ser Você de Rai Tavares aqui no canal, mas eu vou ver como é que eu vou fazer isso, afinal eu tenho outros livros na frente. Esse livro também está disponível para compra na edição física pela Galera Record. E essas são as histórias que eu queria recomendar pra vocês no vídeo de hoje. E sim, gente, eu li outras histórias sáficas ano passado, só que a maior parte dessas histórias são das mesmas pessoas que eu recomendei aqui hoje. Porque eu li uma história e gostei do trabalho, então eu fui ler outra história. Então, por exemplo, Amora, de Juliana Reis, não foi a primeira história que eu li de Juliana. Eu li primeiro de Juliana, Mastermind, que eu já até recomendei em um outro vídeo. Mas aí eu queria recomendar aqui outra história, não a mesma. Mas eu também já li outra história de Juliana, sabe? Então eu quis dar essa variada. E teve outras que eu não trouxe aqui, que eu li ano passado, que eu não curti muito, então eu resolvi trazer pra vocês as histórias que eu gostei muito de ter lido e eu recomendo que vocês ponham na sua lista de leitura. Aí pra não ficar repetitivo pra vocês falarem as mesmas histórias das mesmas pessoas, eu recomendo que vocês visitem as páginas de autores que eu vou deixar aqui na descrição, porque aí vocês podem conhecer outras histórias dessas mesmas pessoas. Tá certo? Lembrando que todos os livros que eu trouxe aqui nesse vídeo, com exceção do último, que vai e volta, estão disponíveis para empréstimo pelo Kindle Unlimited. E é por isso que eu trouxe esses livros aqui hoje, porque eu queria que você utilizasse a sua assinatura, se tiver ativa, com mais possibilidades. Porque às vezes a gente assina e não pensa no que a gente vai ler. A gente não tem ainda uma dimensão de histórias que a gente gostaria de ler. Ou a gente só pensa, eu quero ler histórias sáficas. Mas quais histórias sáficas? Por onde eu posso começar? E esse pode ser um norte pra você. Então se você tiver assinado, por exemplo, por 3 meses, naquela promoção de R$1,99, que eu já peguei várias vezes, você vai ter o que ler nesse período. Mas é claro que sempre preste atenção quando você for pegar emprestado, se estiver lá disponível. Disponível no Kindle Unlimited. Unlimited, nunca sei pronunciar essa merda. Você vê lá se está disponível, clica prega emprestado e aí você pode ler as histórias durante o período que você estiver com a sua assinatura ativa. Mas se você quiser também comprar esses livros digitais, você pode, afinal sempre estão rolando promoções e muitos deles são tão baratinhos, gente, que nem precisa de promoção. Só se você não tiver mesmo, porque eu sei muito bem que muita gente não tem, por mais que seja muito barato. Eu tô falando de quem não tem mesmo, e não de pessoas que preferem pagar muito caro pra gringo e não quer pagar R$1 no livro de autor nacional. Então, meus amores, se vocês estiverem com a assinatura ativa, só aproveitem. Links estarão todos aqui na descrição. Já falei isso antes? Eu não lembro, mas se eu não falei, eu tô falando agora. Todos os links para todos os livros vão estar disponíveis aqui na descrição, inclusive os que têm versão física, porque se você for uma pessoa que prefere ler livro físico, tá com uma graninha sobrando, ou se você leu o e-book e gostou muito e quer edição física, você pode aproveitar e comprar o seu livro físico. Os que tiverem livros físicos, é claro. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!